Bom, alunos, hoje na nossa aula de Access é importante relembrar que nós precisamos ter instalado no computador o Microsoft Office, de preferência o mais recente, para que a gente consiga usar sempre os melhores e os mais atuais recursos que a ferramenta pode oferecer. Uma vez que instalado e ativado o produto, eu clico aqui no Iniciar, ele vai carregar toda a minha lista de programas e aqui está o Access. Ou eu posso digitar assim diretamente na pesquisa dele e abrir o Axis, que é o que vocês vão ver aqui agora. Quando o Axis abre, ele de fato abre nessa janela desse jeito que vocês estão vendo. Ele já tem modelos pré-determinados, por exemplo, quero fazer um inventário de bens, contatos, quero controlar estudantes, eventos, tarefas, fazer um pipeline de vendas ou um banco de gerenciamento de projetos. Tem alguns modelos, eu acho que não tem tantos que nem pode ter no Word, mas tem uma quantidade significativa. Como também, se você não tem, quer criar um, você seleciona a opção bancos de dados em branco, que é o que eu vou selecionar. Aí ele vai falar, dê um nome para o seu banco de dados. Vamos lá, Database 1, que é um nome padrão. Posso criar, posso inventar e está tudo certo. Aqui nós temos a página inicial, que ele tem o modo de exibição, que é a folha de dados, e o modo design, que é o que eu vou trabalhar com vocês. Certo? A função colar do Word, que todo mundo já conhece, recortar, copiar pincel de formatação, todas conhecidas. Aqui nós temos as ferramentas de classificar e filtrar as informações que nós temos, por exemplo. Quero classificar os meus clientes por ordem de cadastro. Quero classificar eles pela idade. Quero classificar eles pelo tempo de relacionamento. Ou o oposto. É possível. Quero selecionar todos os clientes mais antigos com maior de 60 anos. Aí eu uso um filtro mais avançado. Informações de registros. Colocar um novo registro, salvar o registro, excluir o registro. Tem as verificações ortográficas, né? E atualizar tudo. Essa função nós usamos unicamente quando temos um banco de dados externo, por exemplo, um Excel da vida, e a gente quer puxar do Excel da vida para dentro do Access. Então essa ferramenta torna-se útil. Preciso localizar um cliente na minha lista que tem 10 mil usuários. Então a gente tem a ferramenta localizar, que ela auxilia isso. Quero substituir todas as pessoas do setor de administração para o setor de logística, porque a gente fechou esse setor. São ferramentas tão conhecidas no Word que permite fazer essas alterações. Temos também na página inicial o último complemento, que é a formatação de texto, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado, fonte específica, tamanho da fonte, cor. Eu acredito que não seja novidade para ninguém. Aqui no criar, temos várias abas. Macros são informações já um pouquinho mais trabalhadas. Aqui a gente só precisa de fato criar um banco de dados. Então, não quero encher muito a cabeça de vocês. Quando você tem um banco de dados, o próprio Axis ele tem assistente de relatório ou um assistente de etiquetas. Clicando nele, ele vai te dar a informação do que você quer salvar. Por exemplo, eu quero um relatório de todos os meus funcionários que têm sangue A positivo. Ele vai selecionar, vai criar uma folha, você imprime e consegue trabalhar com ela. Temos assistente de formulário, certo? Que ele te ajuda a escolher para gerar esses relatórios. Formulário em branco é o que a gente já tem. Design de formulário e formulário são aparências ou aquilo que a gente pode iniciar antes de selecionar folha em branco, assim que a gente abre o Access. As ferramentas de consultas, lista do SharePoint, dá para compartilhar o SharePoint no Access tranquilamente ou oposto. E os designs da tabela, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Aqui tem as ferramentas de trabalhar com dados externos, que nem eu te falei. Eu tenho um arquivo Excel,
Dá para puxar do Excel para dentro? Dá. Eu tenho um arquivo de notas fiscais em XML. Não sei quem trabalhou com notas, quem sabe com notas. Normalmente, notas geram um PDF e um XML. Quando ele gera esse PDF ou XML, você selecionando campos, ele pega e importa internamente. Ele consegue fazer uma escalagem do Word, ele consegue o Axis exportar de outro Axis, consegue exportar de outras extensões infinitas que ele pode permitir. Ele já permite, por exemplo, o ODBC, o HTML, que é uma linguagem de navegador, uma linguagem de internet mesmo, certo? É um protocolo também. Ah, não, protocolo é HTTP, desculpa. HTML é uma linguagem. Temos a ferramenta de banco de dados. Às vezes, quando o banco de dados ele é muito grande, ele tem problemas, né? Por exemplo, compactar e reparar banco de dados. Acontece. Relações, eu vou explicar assim de uma maneira bem sucinta, porque é uma coisa muito técnica que a gente só explica para quem está realmente na área de TI. É, Tem as opções de analisar tabela, analisar o desempenho da tabela e criar documentador de banco de dados. Aqui você também consegue dividir um banco de dados nesse arquivo e alimentar um outro ao mesmo tempo, ou também o SharePoint. E suplementos são aplicativos que permitem ser instalados, que nem eu expliquei nas aulas anteriores, que o Teams tem aplicativos que podem ser instalados dentro deles, que são suplementos ou extensões. Mesma coisa no Axis, né? Tem suplementos específicos que você pode instalar. Por exemplo, no Word tem o Grammarly, que é um aplicativo avançado de gramática que você pode instalar para ele trabalhar junto com o Word. Mas lembrando, a Microsoft não garante o êxito de uma ferramenta de terceiro dentro deles. Inclusive, pode ser prejudicial. Tiverem dúvidas, comentários ou fazer treinamentos, a última aba é ajuda e ela pode auxiliar vocês. Beleza, já mostrei as principais abas. Vocês podem ver que o Axis realmente é uma ferramenta simples, não tem muito o que puxar, muito o que inventar, certo? E ele é isso que a gente vai trabalhar agora. Bom, a minha situação problema é criar um banco de dados da ETEC. Então, eu sei que na ETEC a gente tem os perfis de estudante, ops, estudante, e quando eu tenho estudante, eu tenho que selecionar o tipo de dados do que eu estou trabalhando. Ou seja, eu tenho o dado, que é o dado do estudante. E o que eu tenho de dado de estudante? É o que eu vou digitar? É um nome? É um texto curto, texto longo? É um número grande? É uma data e hora? É uma moeda? É uma pergunta de sim ou não? É um site do cliente? É um arquivo? É um cálculo que eu vou ter dele? Ou outras funções? Vamos fazer assim. Está na ITEC, eu preciso de um nome. Nome pode ser um texto curto. RG. Quando eu falo de RG, eu estou falando de número, então vou colocar o número, que é o número padrão. CPF, que também é um número. E RM. Aliás, eu vou mudar o código aqui para RM. Você pode ver numeração automática. Numeração automática é aquilo que você vai digitando, digitando, digitando. Ele vai lá e faz o quê? Cria um próprio numeração automática assim na sequência que vocês determinarem. Certo? Então, aqui eu estou criando a minha tabela para vocês verem com essas informações. Beleza, criei a minha tabela, eu salvo. Dou um OK e ela está salva aqui. Eu falei para vocês que tem dois tipos, né, de tabelas. Só que a gente criou o modo design. E quando a gente cria o modo design, que está aqui em cima, que vocês estão vendo na página inicial, a gente consegue criar uma folha de dados, que é o que eu vou fazer agora. Tá dando um errito. Deixa eu fazer uma configuração aqui.
Só fazer uma correção aqui. Acho que agora vai. Criar uma nova tabela que eu ganhei mais. Nome, RG. CPF. Número. E aqui também, ó, tem descrição opcional. Aí eu posso deixar detalhes, né, para facilitar quem depois vai operar no meu banco de dados. Aí você vai coloca assim, não sei o nível de criticidade da pessoa, né, mas você pode deixar colocar o nome do estudante, colocar o documento, preenchimento automático. Aqui já deu certo. Como vocês conseguem ver, eu já do modo design eu abri. Quando ele sai do modo design, ele vem para a exibição de folha de dados. Essa é a folha de dados que a gente tem. Código ele vai preencher automático. Então vamos lá. Vou começar a alimentar meu banco de dados, por exemplo, com o nome Abel. Nome do Abel, número do RG do Abel é esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. O CPF é o 10, 11, 12 e 13. Acabou. Aí a segunda é Alana. E vocês podem ver que ele já vem girando automaticamente. E eu estou inventando os números aqui para criar esse banco de dados. Barto. Felisberto. Maximiliano. Max. Surgiu um Clayton. Surgiu um Zeus. Enfim, a gente pode ver que a lista está fora de ordem alfabética. Eu posso filtrar como ordem decrescente. Ele vai respeitar o código classificado e os dados contidos para aquela pessoa. Ou decrescente. Aqui tem as informações para filtrar. E assim a gente acaba tendo nosso banco de dados. Existe complexidades? Existe. Aqui eu vou colocar para vocês relações. Eu vim aqui em ferramenta de banco de dados e relações. O nome dessa minha tabela, que eu vou dar o nome agora, deixa eu ver se tem renomear. Tem. Mas para eu renomear, primeiro eu tenho que fechar a tabela. Alunos. Venho relações, puxo relações para cá. Perfeito. Porém, os meus alunos, eu preciso fazer uma alteração neles. Eu venho, clico em alunos, clico em modo design e coloco curso. Curso, por exemplo, é um texto curto. Inserir curso do aluno. Beleza. Aí venho e vou para a folha de dados. Salvo. E ele abriu uma coluna aqui do lado. Esse daqui faz ADM, esse faz ADM, esse faz logística, esse RH, esse faz TI, esse faz RH, TI e ADM. Voltando aqui em ferramenta de banco de dados em relações, eu vou criar uma nova tabela. Adicionar tabela. Ainda não é isso. Ocultar.
Criei uma nova tabela, mas eu vou voltar naquela que eu criei. Criei uma segunda tabela aqui do lado. Vou renomear essa tabela para criar tabela. Vou colocar o código. Não, antes de eu colocar o código, eu tenho que ir no modo design. Vou colocar cursos. Código do curso, nome do curso, é um texto curto, duração do curso e coloco número assim minúsculo. Eu abro a tabela aluno do lado, né, para saber os cursos que eu cadastrei. E aqui em cursos eu venho e vou para o modo exibição de folha de dados. O primeiro curso que eu cadastrei foi ADM. Duração do curso, 3 semestres. TI, RH, logística. Deixa eu ver se teve mais algum. 4 cursos. Ou seja, eu tenho 2 tabelas. Venho aqui em relações, puxo a tabela aluno e puxo a tabela cursos. Embora exista o código do aluno e o código do curso, não quer dizer que eles são as mesmas coisas. Porém, existem relações. E a gente precisa estabelecer relações de uma tabela com a outra. E o que faz essa tabela ser igual a tabela alunos ter relação com o curso? O nome do curso. Ou seja, o curso que o aluno faz se relaciona com o nome do curso, que eu já tenho o meu segundo banco de dados. E conforme eu vou trabalhando no meu banco de dados, eu venho aqui no modo design e coloco curso. Quero colocar professores. Texto curto. Volto para cá. Salvo, né, primeiro. Vou para o modo design. Já está no design, então vou para folhas. E aparece professores. E aqui também aparece professores. Existe uma próxima relação que eu posso fazer? Existe. Clico em criar tabela e vou criar uma outra tabela. Porém, eu já vou logo no modo design. Professores. Cadastro do professor. Nome do professor. Formação. Cursos aptos e etc. Pego, vou para o meu modo de exibição, salvo, dou, por exemplo, o meu nome, formação, computação, cursos aptos, TI. Pode existir mais? Pode. Porém, aqui vocês podem ver que eu já trago uma outra relação. Ou seja, cursos aptos com o nome do curso. E crio uma outra relação. Ou seja, banco de dados vai aumentando, vai se aprimorando, entendeu? E no trabalho que eu pretendo aplicar, o que é que eu vou exigir de vocês? Que vocês criem um modo de exibição de folha de dados, que logo vocês vão criar um modo design. No mínimo, que eu vou pedir para vocês, apenas uma única relação. Se vocês quiserem fazer mais que uma relação, pensar em mais que uma coisa, vocês podem se sentir super à vontade. Bom, essas são as explicações sucintas do Microsoft Access hoje para vocês.